A pandemia da Covid-19 deixou um rastro de mortes em todo o mundo. No Brasil, no entanto, poderia ter sido diferente. Das cerca de 700 mil mortes, ao menos 400 mil poderiam ter sido evitadas. Não fosse a irresponsabilidade de Bolsonaro e de seu governo, como ficou comprovado na CPI da pandemia no Senado Federal, quando do depoimento do médico Pedro Alau e sua equipe. Dentre as 400 mil mortes, está o meu pai. O velho, como eu o chamava, sentiu os sintomas da Covid uma segunda-feira de manhã. No mesmo dia, o meu irmão, que cuidava dele naquela ocasião, levou ao hospital público quando ficou internado. Na manhã da quinta-feira, 3 dias depois, o meu irmão esteve com o médico que acompanhava o nosso pai. O médico que informou do resultado do exame, comprovando um diagnóstico positivo para o vírus da Covid. Contudo, segundo o médico, o velho estava bem, só se queixava de não estar em casa, e sim no hospital. No início da tarde, naquela quinta-feira, o serviço social do hospital ligou para meu irmão, dando notícia da morte de nosso pai. Ora, meu pai não chegou a ser entubado. Os sintomas da doença não eram graves, como afirmou o médico a meu irmão na manhã do dia em que ele morreu. Como explicar que horas depois de ter sido diagnosticado com a Covid, meu pai tenha morrido, se até então o seu estado de saúde não era grave, como afirmara o médico? A provável resposta veio durante a CPI, quando pacientes da Covid denunciaram o uso de cloroquina e outras drogas ineficazes em pacientes internados em algumas unidades de saúde no país. Não foi só por falta de vacinas que milhares de pessoas morreram. Vacinas que Bolsonaro se negou a comprar ainda em agosto de 2020, quando a Pfizer, através de seu representante, procurou o governo brasileiro para lhe vender vacinas que seriam entregues, como foram entregues à Inglaterra, como foi entregue aos Estados Unidos, que começaram a vacinar na primeira semana de dezembro de 2020. O Brasil poderia estar entre esses 3 países que começaram a vacinação no início, ou logo que foi disponibilizado a vacina em todo o mundo. Mas o governo de Bolsonaro não estava interessado em vacina, mas em propinas, como também ficou demonstrado na CPI, que eles queriam comprar vacina desde que cada uma ele recebesse $1, cerca de R$ 5,50 hoje, por cada dose de vacina que comprasse. Mas não foi só a falta de vacina, como disse que Bolsonaro se negou a comprar, que matou. A falta de oxigênio também matou dezenas de pessoas em Manaus. Vocês devem lembrar aquelas cenas horrorosas de pessoas asfixiadas, sem ter leito de hospital, sem ter cuidados, entregue à própria sorte. Mas morreu-se também por ingestão de cloroquina e outras drogas ineficazes que Bolsonaro foi, a todo tempo na pandemia, o garoto propaganda desses medicamentos que não servia para absolutamente nada. Expedito Galvão não morreu vítima de Covid. O meu pai foi assassinado pelo charlatanismo e a irresponsabilidade de Bolsonaro. Quando Bolsonaro ocupava suas redes sociais para incentivar o chamado tratamento precoce e a imunidade de rebanho através da cloroquina, não estava falando do presidente da República, mas o charlatão que ocupava a presidência, responsável por milhares de mortes, como apontou o relatório final da CPI da pandemia no Senado Federal. Porque hidroxicloroquina, para quem tem arritmia, e a arritmia é uma doença do coração, em que o espaço entre um batimento e outro, quando é longo, se você usar a hidroxicloroquina, pode ter parada cardíaca. Ela confirmou isso. O presidente da República não podia pegar uma caixa de hidroxicloroquina e receitar para o povo brasileiro. Alguém que tem doença do coração e tomasse, poderia ter uma parada cardíaca, parada respiratória e óbito. Não podemos e não esqueceremos nossas vítimas. Ao mesmo tempo, temos que pensar no futuro, no nosso futuro, no futuro dos nossos filhos, nossas filhas, dos nossos netos, no futuro do país. Mas com Bolsonaro não tem futuro. Pense nisso. Sou Expedito Galvão, quem dança tão bonito. Aí
idade me venceu, tomava faca e raquito, cambaleando debaixo do teto grande.